Deixa eu ver se ele já está gravando. Pronto, agora começou. Show de bola. Bom, povo, então bora lá. Primeira coisinha que eu queria falar com vocês, deixa o pessoal chegar mais aí, um quórum maior, para a gente já conversar sobre a questão do júri, né, simulado, ver como é que está o andamento da organização do evento, tá? Que vai ocorrer para o mês que vem, beleza? Lembrando que é o livro do Pierre Riviere, né? Eu, Pierre Riviere, degolei minha mãe, meu irmão e minha irmã, tá? Então é um livro bem interessante, um livro escrito aí por Michel Foucault em 1988, tá? E aí é um livro de muita valia, né, para nós acadêmicos do curso de Direito, tá? É um livro que é utilizado não só aqui em Fortaleza, não só no Brasil, como no mundo todo, tá? O Foucault, ele é um clássico, né, um autor clássico do direito, né? Não só do direito, ele escreve também em outras áreas da humanas, mas ele se destaca muito na área do direito, tá? Então, é um livro muito interessante, vale a pena a leitura, e ainda mais porque vai ser pauta do nosso júri simulado, tranquilo? Mas deixa eu ver se o pessoal chega mais aí, a gente está com 7 alunos online, então, tendo um quórum maior, a gente faz essa conversa mais desenvolvida, tranquilo? Para agora, eu separei um pouquinho das nossas aulas passadas, né, para que a gente possa recapitular um pouco esses assuntos relacionados ao mundo do direito, né, à teoria geral do direito, em especial a teoria do direito intertemporal. Fazer aquela breve resumida, aquela breve revisão, para aí sim a gente já entrar na nossa matéria da V2. Beleza? Que a gente vai falar um pouco sobre o positivismo jurídico. O que é isso? O que é o positivismo, tá? Isso vai ser pauta da nossa aula de hoje, tá certo? Tranquilo? Show de bola? Então, deixa eu só aumentar aqui a tela para que a gente possa botar a tela toda para vocês. Qualquer coisa, se alguém chegar, eu minimizo, autorizo a permissão e volto a apresentar em slide, tá? Bora lá. Pessoal, qualquer dúvida, tá? Vocês podem escrever, podem abrir o áudio, fique à vontade, tranquilo? Bom, então vamos recapitular um pouco sobre a teoria do direito intertemporal. Se é intertemporal, está querendo dizer que é entre tempo ou dentro do tempo. Teoria do direito intertemporal. Então aqui a gente vai relacionar o tempo, a norma, o direito e o seu desenvolvimento ao longo do tempo. Tá? É isso que a doutrina coloca, olha lá. A teoria do direito temporal é um campo do conhecimento jurídico que estuda o problema atinente à validade temporal do fenômeno jurídico e seus reflexos nos atributos da vigência e da eficácia da normatividade jurídica. Ou seja, a teoria do direito temporal ela vai lidar com a norma jurídica e a sua aplicação no âmbito social dentro ali de um delta T, né? de um período temporal. Tá? E quando a gente fala em direito temporal, norma e problemas a serem solucionados, a gente vai se deparar com 3 grandes problemas. Primeiro, a cessação da vigência, ou seja, a vigência da norma é quando ela já está valendo. Né? Então, ela tem uma vigência que pode ser determinada. Exemplo, essa norma aqui ela vai valer, ela tem vigência de 1 ano. Então, já sei que por 1 ano ela vai estar valendo. Agora, quando eu digo essa norma ela tem vigência indeterminada, como acontece com o Código Civil, com o Código de Processo Civil, com a CLT, diversos institutos e ordenamentos jurídicos têm a vigência indeterminada. Ele não fala quanto tempo vai ter de vigência. Na verdade, quando ela não fala, quando é indeterminado, o prazo dela, na verdade, vai até o surgimento de uma nova norma. Então, vamos lá. Se eu tenho um Código de Processo Civil, que era de 1973, tá? Ele tinha um prazo de vigência indeterminado, beleza? Então, ele estava valendo durante todo esse período. Deixa eu só permitir aqui a Camila, pronto. Ele estava valendo por todo esse período. E aí, em 2015, com a entrada de fato em vigor do novo Instituto Normativo, que é o Código de Processo Civil de 2015, aí sim ele revoga a lei anterior. Então, isso a gente vai conversar um pouquinho na nossa aula de hoje, recapitular esses assuntos, quem perdeu as aulas passadas, quem está chegando agora, a gente faz essa revisão para que a gente possa desenvolver o nosso raciocínio, tá?
Então, além da vigência, da cessação da vigência, ou seja, o término da vigência, a gente vai falar um pouco sobre também o fenômeno da repristinação, matéria essa que até caiu na prova, né? Salvo engano, não me recordo se eu tirei essa questão ou se cheguei a cair, tá? Mas é o fenômeno da repristinação. Beleza? E por fim, o binômio que polariza os fenômenos da irretroatividade, da retroatividade das leis e dos atos normativos, a lei retroage, não retroage, como é que funciona, tudo isso são problemas que estão envolvidos dentro do tempo no direito, tá? O primeiro caso é a cessação da vigência, ou seja, como eu disse, existem normas que têm a vigência determinada, ou seja, essa norma, essa lei, ela vai valer por um ano, ou seja, ela tem vigência de um ano, ou ela tem uma vigência indeterminada, como é o Código Civil, o Código de Processo Civil, né? Lá no ordenamento jurídico, ou seja, o conjunto de normas, conjunto de artigos que estão ali, que formam o Código de Processo Civil, lá no final dele, ele vai colocar que aquela norma ela não tem prazo de vigência, ou seja, a vigência dela é indeterminada. E por assim dizer, a revogação é um desses institutos que vai cessionar, ou seja, que vai cortar, que vai acabar com a vigência de uma norma com prazo indeterminado. Olha lá que a doutrina coloca. A revogação, só autorizar aqui. A revogação, ela nada mais consiste do que na cessação da validade temporal daquelas normas jurídicas que apresentam vigência indeterminada. Então, é tudo aquilo que a gente está falando, né? Revogação, portanto, é um instituto dentro do direito normativo onde ele vai revogar. Quando eu digo essa lei revoga a lei anterior, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que aquela lei anterior ela tinha um prazo, tinha uma vigência indeterminada, não se falava quanto tempo ela ia ficar valendo, tá? E aí surge uma nova norma, uma nova lei, e essa nova lei revoga a lei anterior. Olha aqui, eu botei até o desenhozinho, o esquema para vocês. Tinha uma lei A, essa lei A estava valendo, ela não tinha prazo de vigência, ou seja, ela era uma vigência indeterminada, beleza? E aí essa lei A estava valendo, quando chegou, sei lá, em 2020 surgiu uma nova lei, a Lei B, e essa Lei B revogou a Lei A. Tá? Então, isso que a gente chama de revogação, quando surge uma nova lei e essa lei acaba revogando a lei anterior. Tranquilo? Lembrando que nós temos dois tipos de revogação. Isso aqui é uma matéria que cai muito em concurso público. Já até coloquei para vocês ali no cantinho como observação. Essa revogação da lei, ela pode ser dada de maneira total, que é o que a gente chama de abrogação, ou seja, a nova lei, quando ela surge, ela revoga aquela norma anterior, por completo, por total. Tá? Então, nada da lei anterior fica em vigência. A lei anterior todinha é meio que apagada, vamos assim dizer, né? Ela é cancelada, ela é cessionada, tá? Então, é possível que tenha esse primeiro fenômeno, que a gente chama de abrogação, e um segundo fenômeno, que é a subrogação, que é, na verdade, a revogação parcial. Então, quando eu tenho uma norma jurídica, beleza, uma lei que está em vigência, surge uma lei B e diz o seguinte: olha, essa lei B que está surgindo, ela subrogará a lei anterior. O que isso quer dizer? Quer dizer que algumas partes da lei anterior ainda vai ficar valendo. Porque a subrogação é uma revogação parcial. Não é completa, não é total como a abrogação. Então, quando numa frase, numa questão, lá está falando o seguinte: a norma B subrogou a norma A. O que ele quer dizer com isso? Que a norma A não se apagou por completo. Na verdade, a norma B surgiu, trouxe algumas novidades, sei lá, normativas, mas aproveitou outras coisas da norma A. Por quê? Porque ela só subrogou, foi só de maneira parcial, sei lá, do primeiro ao 10º artigo foi revogado, mas do 10º ao 20º ficou, tá? É diferente da abrogação, que seria do primeiro ao 20º, todo mundo foi cancelado, tá? Então, a revogação
é justamente isso. Consiste nessa cessação de validade temporal, ou seja, ela cessiona, ela corta, ela impede a vigência de uma norma. Então, é quando é um fenômeno, quando uma nova lei, uma nova norma, ela surge e revoga a lei anterior. Ou seja, aquela lei anterior para de estar em vigência, para de ter a sua validade, tá? E aí nós temos, portanto, dois tipos de revogação. Uma revogação total, a nova norma apaga por completo a lei anterior, e uma subrogação, a lei nova, a lei B, ela apaga parcialmente a lei anterior. Mais fácil a gente conseguir compreender dessa forma, tá? Então esse é o fenômeno da revogação, tá? A revogação ela pode ser tanto expressa, ou seja, vai ser colocada, olha, essa nova lei, a lei B, ela revoga por completo a lei anterior. A lei B subroga a lei anterior. Isso se encontra lá no finalzinho da lei B, no caso, né, que é a lei nova. Mas além de estar expressa, ela também pode ser tácita. Como assim, professor? Vai ter essa frasezinha, já até coloquei entre aspas para vocês, ó. Revogam-se as disposições em contrário, ou seja, tudo aquilo que foi em contrário está revogado. Se permaneceu com o mesmo raciocínio, fica em vigência ainda. Exemplo, vamos supor que a lei A diga assim, na audiência de conciliação, após a audiência, a parte tem 15 dias para apresentar a sua contestação. Essa é a lei A. Quando vem a lei B, ela diz o seguinte, na audiência, a parte ela tem 15 dias para apresentar a contestação. Mesma coisa. Então não mudou nada. Mas pode ser que lá no final ela esteja assim, revogam-se as disposições em contrário. Vamos supor que a lei B ela diz que após a audiência de conciliação, o prazo da contestação seja de 20 dias. A lei A falava 15. Então revogam-se as disposições em contrário. Está em contrário? Tá. Uma diz que é 15, outra diz que é 20. Então permanece a nova lei, que é a nova lei que traz os 20 dias. Estou dando aqui um exemplo para que você possa entender na prática como é que se dá essa questão da revogação. Beleza? Tranquilo por aí? Show de bola? Só permitir a galera entrar por aqui. Pronto. Então, isso é o que a gente chama de revogação. Fenômeno esse que vai cessionar, vai cortar, vai acabar com a vigência da norma jurídica, tá? Existe uma outra forma de cessação também. A revogação não é única. Existe a caducidade. Não sei se vocês já ouviram falar. Ah, essa norma caducou. Essa lei caducou. Vocês já ouviram falar nessa frase? Na verdade, a caducidade, quando eu digo que algo caducou, é porque ela chegou no período já pré-determinado. Então, a caducidade nada mais é, como a doutrina coloca, uma cessação da validade temporal daquelas normas jurídicas que apresentam vigência determinada. Então, aqui a gente começa a encontrar uma grande diferença que existe entre revogação, onde a vigência ela é indeterminada, é isso, e a caducidade, onde a vigência da norma ela é determinada. Então, aqui uma primeira grande diferença. Na revogação, a norma ela tem que ser aquela norma que não tem prazo. Olha, essa norma ela tem vigência indeterminada. Aí eu posso dizer que quando surge uma nova norma, eu posso dizer que revogou a lei anterior. Na caducidade, para dizer que uma norma caducou, é porque, na verdade, não surge uma outra norma. Ela chega no fim do seu tempo de validade. Então, quando eu pego a lei orçamentária do Estado do Ceará, ela tem um prazo de vigência de 1 ano. Então, 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Quando chega no dia 31 de dezembro, é o último dia, no dia 1º de janeiro de 2021, a norma da lei orçamentária caducou. Tá? Ela acabou, entrou na sua vigência e terminou. É uma questão bem teórica que a gente está estudando, mas a gente tem que trazer esses casos práticos para melhorar o entendimento. Tá? Então, a caducidade nada mais é do que essa forma também de cessação da vigência, ou seja, a vigência ela termina, porém, nesse caso, não é porque surge uma nova norma, não é isso. A caducidade é porque a norma ela chegou no seu tempo de vigência. Olha, essa norma ela vai valer até o final do ano. Deixa eu só autorizar aqui.
Ó, o pessoal Daniel falou aí, ó, tinha esse conteúdo na unidade dos questionários do AVO. Pronto, né? Então, Daniel, isso aqui na verdade a gente já tinha conversado. Eu estou só fazendo uma recapitulação de maneira mais devagar para a gente poder relembrar esses conteúdos, mas show de bola, tá? Então, a caducidade é justamente esse fenômeno de cessação da vigência, tá? Beleza? Então, sendo assim, a perda da vigência decorre automaticamente com o término do tempo de validade de uma norma jurídica, tá? Sem que se possa falar da ocorrência do fenômeno da revogação. Quando eu falo em caducidade, na verdade, existe a norma, ela não surge uma norma segunda que vai revogar. Na verdade, o tempo dela que termina de funcionar, tá? De estar em vigência, para ficar mais fácil a gente compreender e tecnicamente correto. Tranquilo? Então, isso é o fenômeno da caducidade. E, por fim, a terceira forma de cessação de uma vigência é quando uma norma ela entra em desuso. Professor, o que é desuso? O nome já diz, ó. O desuso ele consiste na perda da validade temporal da norma jurídica por conta dos influxos de um costume negativo. O que é o costume negativo? É quando a própria sociedade, por meio dos seus costumes, deixa de aplicar aquela norma. Então vamos lá. Eu tenho uma norma que diz o seguinte: deixa eu ver aqui. O jogo do bicho é uma contravenção penal, é proibido. Tá? Você não pode fomentar nem aplicar o jogo do bicho. No entanto, se você chegar no centro da cidade, você vai encontrar algumas pessoas vendendo cartelas do jogo do bicho. Então, a norma que diz que é proibido o jogo do bicho, que é uma contravenção, que leva à prisão até de 3 ou 4 meses até 1 ano, né? É uma norma totalmente em desuso, tá? Ela está em vigência? Tá. Mas que com o tempo, aquela norma ali, com certeza vai ser cessionada, ou seja, vai deixar de estar em vigência. Por quê? Porque por causa do desuso que está por trás dela. A própria população, por meio de um costume, o costume negativo, ou seja, um costume de deixar de fazer, por isso que é negativo. Quando é um costume positivo, é um costume de fazer algo. Costume negativo é deixar de fazer, tá? Então, automaticamente, uma norma como essa, onde diz, por exemplo, que o jogo do bicho é uma contravenção penal, a tendência é que, por meio do desuso, no decorrer do tempo, aquela norma ela deixa de estar em vigência. Beleza? Tranquilo? Só autorizar aqui, pronto. Então, esses são os 3 fenômenos que existem, que a gente chama de cessação da vigência. Portanto, o primeiro, revogação, é quando uma lei B, uma nova norma, ela surge e revoga a lei anterior, tá? Segundo ponto, a caducidade, aqui não surge uma segunda norma, que no fato é simplesmente a norma que ela acabou com a sua vigência, normalmente já determinada. Não surge uma segunda norma. Terceiro é o desuso. Na verdade, a norma ela para de estar em vigência com desuso porque a própria população tem um costume negativo, ou seja, deixa de aplicar aquele instituto normativo. Beleza? Tranquilo? Então, isso é o que a gente chama dessas 3 formas da cessação da vigência. Tá? Vamos entrar agora no segundo ponto, que se chama do fenômeno da repristinação. Nós conversamos sobre isso, mas vamos recapitular. A repristinação nada mais é do que a doutrina coloca. Deixa eu só autorizar aqui. Pronto. O que a doutrina coloca como fenômeno da repristinação? Repristinação ela consiste na restauração da vigência e dos efeitos jurídicos de uma norma jurídica que fora revogada em face da posterior revogação da norma revogadora do diploma normativo originário. Professor, não entendi nada que o senhor leu agora. Pronto, vamos ver como é que é na prática que você vai conseguir compreender, tá? Eu vou meio que fazer uma analogia aqui por meio de canetas, tá? Mas é mais ou menos o que está escrito aqui no gráfico. Vamos supor que nós temos uma lei A, tá? Eu vou botar aqui essa caneta em azul, tranquilo? Essa lei A, ela diz que é possível matar o assaltante que entrar na sua casa, na sua loja, enfim. É autorizado matar esse assaltante. Beleza. Lei A está aqui. Essa lei A era nos anos 2000. Vamos assim colocar. Estou inventando.
Então, 2000, 2001, 2002, 2003, até 2010, valia essa norma. Então, todo assaltante que entrava na casa da galera, a galera ia lá e matava o assaltante. Estou dando um exemplo, tá? Então, essa era a Lei A, que autorizava isso acontecer. Quando foi em 2010, teve um movimento social contra dos direitos humanos, contra matar os assaltantes. Então, criaram uma Lei B. Essa Lei B diz, não é autorizado matar os assaltantes. Estou dando aqui, mais uma vez, repito, um exemplo totalmente fictício, tá? Então surge uma Lei B, tá aqui essa caneta amarela, né, e vai dizer, olha, agora não é mais autorizado matar um assaltante, portanto a lei anterior está revogada. Então, esse é um fenômeno da revogação que a gente já estudou, né? Tem uma lei A, surge uma lei B, e essa lei B revoga a lei anterior. Então, a partir de agora, a partir de 2010, não é mais possível matar o assaltante. Quando vai 2011, 2012, não podia matar o assaltante, 2013, 2014, 2015, não podia. Quando chega 2020, surge uma terceira norma, a Lei C. E essa Lei C revoga a Lei B. E aí vem a primeira pergunta, e agora? Pode matar ou não pode matar assaltante? Porque a Lei C, ela revogou a Lei B, que falava que não podia matar o assaltante conforme a Lei A. Então, esse fenômeno, que é quando uma Lei A, vou já falar, volta a entrar em vigor novamente, é o que a gente chama de repristinação. Tá? Então, professor, no Brasil, é permitido a repristinação? Regra geral, não é permitido. O que ocorre é, se vier expresso, aí sim é possível. Como assim, professor? Vamos supor que essa lei C, ela vem escrita, olha, revoga-se a lei B, que não autorizava matar o assaltante, e fica valendo a lei A, que autoriza matar o assaltante. Então, ela veio de maneira expressa. O fenômeno da repristinação, que é a volta da norma revogada, assim dizendo, essa volta da norma revogada, ela fica valendo, portanto, porque veio expresso. Então, no Brasil, é permitido a repristinação expressa, tá? Por que eu falo expressa? Porque a lei C, se ela revogar a lei B e não falar nada, a lei A não volta, não. No Brasil, não se admite, em regra geral, o fenômeno da repristinação. Beleza? Tranquilo? Então, não é possível essa norma A, que foi revogada lá no começo, voltar a entrar em vigor. Ah, professor, beleza. Mas vamos supor que a lei C não diga nada, tá? Revoga a lei B. E aí, como é que fica a questão do assaltante, né? Mata ou não mata, né? Então, essa de fato, se não a lei C não fala nada, o que de fato isso na prática é muito difícil de acontecer, mas quem está trabalhando com uma situação hipotética bem radical, né? De, por exemplo, a lei C não fala nada, nesse caso, no Brasil, se não vier expressa, vai ficar sem norma, tá? Por isso que eu falo, é muito difícil esse fenômeno acontecer, da lei C não trazer nada escrito, tá? Regra geral, a lei C geralmente ela traz sim a informação se ela vai, se a lei B, se a lei A volta, se a lei A não volta, tá? Ela dificilmente, na verdade, para não dizer que não vou dizer que nunca, mas dificilmente ela ocorre essa ideia de ficar omissa, tá? Então a lei C, quando ela revoga a lei B, geralmente ela vai trazer uma informação, tá? Se volta a lei A, fenômeno da repristinação, que no Brasil, mais uma vez, só é permitido se for de maneira expressa, ou seja, se estiver escrito, a lei C, ela fala o seguinte, revoga-se a lei B e volta a lei A. Pronto, beleza, aí pode. Mas se a lei C revogar a lei B e não falar nada, a lei A não volta, porque no Brasil não se admite a repristinação tácita, que é essa que não está escrita. Tranquilo? Beleza? Então, isso é o que a gente chama de repristinação. Olha o que está aqui no quadrinho. No direito brasileiro, tratando-se de revogação de leis, somente se admite a modalidade de repristinação expressa, que eu acabei de falar para vocês. Vedando-se, portanto, a ocorrência da repristinação tácita. Acabei de falar também. Ao contrário do que sucede
com o fenômeno da revogação, que admite a forma não expressa ou implícita de um diploma legislativo. A revogação ela pode ser tanto expressa quanto implícita, que é aquela que bota revoga-se as disposições em contrário. Tá? Então, o fenômeno da repristinação ele é um fenômeno que volta e meia acontece no mundo do direito, volta e meia acontece aqui no nosso direito brasileiro, mas, mais uma vez, não se admite no Brasil a repristinação implícita, a repristinação tácita, ou seja, aquela que não está escrita, que implicitamente se aceita. Não, no Brasil não. No Brasil tem que estar escrito na lei. Então, o que é a repristinação, professor? É a volta da norma revogada, assim dizendo. Ou seja, nós tínhamos uma lei A, surge uma lei B. A lei B vai lá e revoga a lei A. Tempos depois vem a lei C e revoga a lei B. E aí, professor, volta a lei A? Depende. Está escrito na lei C? Tá, professor, lá no final fala, revoga essa lei B e retoma a lei A. Show, no Brasil pode. Professor, não está escrito, então não volta a lei A. Tranquilo? Beleza? Isso que a gente chama de repristinação, o fenômeno da repristinação. Tranquilo? Deixa eu ver se tem alguma pergunta por aqui. Tudo tranquilo, pessoal? Tá todo mundo vivo aí? Então, vão anotando que a gente, qualquer coisa, só abrir o áudio, perguntar, fiquem à vontade. Tranquilo? Então, isso é o fenômeno da repristinação. Teoria da relação jurídica foi um tema que caiu na nossa provinha, né? Uma prova tranquila, né? Aquela questão que falava de um caso de um senhor que comprou um imóvel, né? Do cunhado, e eu pedi para que vocês identificassem a relação jurídica existente. De fato, relação jurídica, o nome já diz, é uma relação, é um fato, é algo que está acontecendo, e jurídica porque merece um respaldo, né? Do mundo do direito, do mundo jurídico. Tranquilo? Beleza? Então, quando eu falo pode se entender por relação jurídica o vínculo intersubjetivo, ou seja, um vínculo existente entre sujeitos, intersubjetivo, surgido com a exteriorização do fato jurídico, ou seja, nós temos um fato esse que é jurídico, por quê? Porque ele é amparado pelo direito, fato é o que aconteceu alguma coisa, né? Ah, eu comprei um carro e o carro veio quebrado. Ah, sei lá, eu viajei e perdi a passagem. Algum fato aconteceu. A gente chama que esse fato é jurídico porque ele merece respaldo do mundo do direito. Tá? Ele vai ter uma proteção jurídica, por isso que a gente fala que é um fato jurídico. Tranquilo? Então, fato jurídico polarizando no campo da licitude, direito subjetivo, dever jurídico, no campo da ilicitude, a não prestação do dever jurídico e respectiva sanção. Ou seja, a relação jurídica ela vai estar envolvendo sempre esses liamezinhos. Primeiro, os sujeitos, autor e réu, tá? E aí entra a figura do magistrado no processo judicial, que é o juiz, tá? Dentro dessa relação jurídica, nós vamos ter um fato jurídico, ou seja, alguma coisa aconteceu para ter essa demanda judicial. Eu não posso chegar, eu quero entrar com uma ação, sei lá, contra o Malta porque eu não gosto dele. Tem sentido, né? É preciso que haja um fato jurídico ali. Tranquilo? Beleza? Então, o fato jurídico é algo que aconteceu que merece respaldo pelo mundo do direito. Tá? Então, o autor, réu e juiz, essa tríade, né, esse triângulo, né, se relaciona dentro de um processo judicial. E aí, ele coloca, polarize-se no campo da licitude, ou seja, licitude, o que é algo lícito? Lícito é correto, né? Então, é um campo da licitude, direito subjetivo e dever jurídico. Ou seja, um direito subjetivo, o direito do sujeito. Quem é o sujeito ativo aqui no caso? É o autor. Então, o autor ele tem um direito subjetivo, tá? Esse direito subjetivo ele foi violado. Algo aconteceu, o réu provocou alguma coisa que violou o direito do autor. Concorda? Então vamos lá, vamos trazer para caso prático. Vamos supor que eu comprei uma passagem aérea, né? E aí, um dia antes, me programei todo, reservei táxi, reservei hotel, fiz aquela confusão toda. E meia hora antes do meu voo, a companhia chega e fala o seguinte: Márcio, seu voo foi cancelado e não tem data para previsão para retorno. Opa, e aí? Como é que eu vou resolver isso? Temos um fato jurídico? Temos. Uma prestação de serviço com o consumidor.
Show de bola, professor. Então, o senhor vai dar entrada judicialmente. Vou. Então, vai ter autor sou eu, réu a companhia aérea, e o juiz vai estar ali no ponto do meio do triângulo, porque ele é imparcial. Tranquilo? Nessa relação jurídica, nós vamos ter o campo da licitude, ou seja, um direito subjetivo. Eu tinha o direito, porque eu paguei pela passagem, eu tinha o direito de voar no horário combinado, afinal de contas, eu fiz toda a organização, reservei táxi, reservei hotel, reservei, sei lá, um restaurante para eu poder almoçar, sei lá, enfim. Então, eu tenho o direito de ser ressarcido de todo esse prejuízo. Prejuízo. Ou seja, entramos no campo da ilicitude. Ilicitude é algo errado, algo que não deveria ter ocorrido. E o que foi o ato ilícito? A companhia, né, não prestar o dever jurídico. Como eu paguei por aquele serviço, a companhia ela tinha o dever de me levar, sei lá, de Fortaleza para o Rio de Janeiro, na data apregoada, na data informada e no horário também. Como não houve essa prestação do dever jurídico, ela tinha um dever de fazer isso, como não houve, vai ocorrer uma sanção. E o que é a sanção, professor? Vai ser uma punição no lado da companhia. Então, nesse caso, a companhia ela vai ter que me restituir a passagem aérea, ela vai ter que pagar as despesas que eu tive, né, com táxi, com hotel, porque eu pensava que eu ia para casa já amanhã, mas aí vocês remarcaram a minha passagem só para a semana que vem, então eu vou ter que ficar uma semana de hotel aqui no Rio de Janeiro, porque eu não sei aonde, não tenho como morar em outro canto, eu moro em Fortaleza, então é uma situação hipotética. Então a companheira vai ter como sanção, vai ser condenada a pagar tudo isso e o meu dano moral pela chateação. Eu perdi uma reunião de emprego, sei lá. Estou criando uma situação hipotética. O que eu quero mostrar para vocês é que, numa situação como essa, existe uma relação jurídica. Existe autor, existe réu, existe o juiz de maneira imparcial. Tá? E nessa relação jurídica, nós temos o campo da licitude, ou seja, um direito meu que foi violado, um direito correto, eu tenho um direito porque eu paguei por aquele serviço, a gente deu o exemplo das companhias aéreas, tá? E o campo da ilicitude, o que aconteceu de errado? Foi a não prestação do dever jurídico, e aí, por fim, vai ter a consequência, a sanção. Tá? Então, portanto, os elementos integrantes de uma relação jurídica são o fato jurídico, ou seja, algo que aconteceu, um fato que tem um amparo do mundo do direito, um amparo jurídico, os sujeitos do direito, quem são os sujeitos? Autor e réu, beleza? Direito subjetivo é o direito do autor de ingressar judicialmente. Direito objetivo, que nem está aqui, mas a gente vai falar nos próximos slides, é a letra da lei, tá? Então, o direito subjetivo ele vai ter respaldo dentro da letra da lei, tá? Para que você possa aí ser ressarcido daquele seu prejuízo, assim dizendo. Tranquilo? Então, além disso, nós vamos ter o dever jurídico, ou seja, eu paguei por algo e a outra parte vai ter um dever de prestar um serviço, ou sei lá, entregar uma mercadoria, ela tem o dever de fazer isso. E aí, quando forma-se uma relação jurídica, tem que ter o ilícito, porque algo de errado aconteceu. Eu não posso chegar e falar o seguinte, olha, excelência, eu estou entrando com esse processo porque eu comprei uma passagem da TAM e a TAM me entregou a passagem. Aí o juiz vai olhar, sim, cadê a ilicitude aqui? Não, eu queria só dizer que eu comprei a passagem e ela me mandou mesmo a passagem. Está aqui a passagem. Não teve ilicitude. Então, se não teve ilicitude, não tem sanção. Se não tem sanção, não tem por que a gente estar aqui discutindo isso. Uma relação jurídica totalmente equivocada. Se tudo ocorreu da forma devida, não tem por que termos uma relação jurídica. Tá? Então, esses são os elementos que integram, portanto, uma relação jurídica, uma futura ação processual. Tá? E aqui é o que a gente estava conversando, fato jurídico. O que é o fato jurídico? É aquele evento natural, comportamento humano que cria, modifica ou extingue relações jurídicas. Ou seja, tudo que ocorre no mundo da sociedade, no mundo do direito, né? Porque ele vai receber um respaldo, um amparo jurídico. Tá? De maneira resumidamente seria isso, que a gente já conversou sobre isso nas nossas aulas passadas, né? Então, o negócio jurídico, ele nada mais é do que o ato praticado pelo homem com a intenção negocial, que estabelece normas para autorregular, nos limites da lei, seus próprios interesses. Então, quando eu falo negócio jurídico,
é algo que foi uma norma ali, criada pelo próprio homem, né, assim dizendo, para regular suas condutas. Exemplo disso é um contrato. Quando eu faço um contrato, meu povo, eu estabeleço ali regras, tanto minhas quanto suas, que nós temos que cumprir para que haja, portanto, essa relação aí, esse negócio jurídico, tá? E o ato ilícito, como a gente já falou, é um ato que vai de encontro à letra da lei. O ato ilícito é o ato humano que ocasiona efeitos contrários à lei, olha aqui, ó, causando dano a outrem. Então, por exemplo, quando eu digo, como eu disse no exemplo da passagem aérea, eu comprei a minha passagem, mas a companhia mudou o horário, a companhia não me entregou a passagem, enfim, estou dando vários exemplos. Isso é um ato ilícito. Por quê? Porque ela foi de encontro à letra da lei. Ah, professor, na lei não diz que a companhia tem que entregar a passagem. Diz, está lá no Código de Defesa do Consumidor, de maneira geral. A lei não pode ser tão específica a esse ponto. Na verdade, ela coloca que existe uma relação consumerista, né? E o fornecedor ele deve honrar o seu compromisso com o consumidor, tá? Então, é isso que a gente chama de ato ilícito, essa prática que vai de encontro à letra da lei. Sujeitos do direito, nós já falamos, sujeito ativo é aquele que tem um direito subjetivo, portanto, é aquele que sofreu uma violação e precisa ingressar judicialmente. Por isso que ele é o ativo, porque ele ativa a justiça. É quem entra com o processo. E o sujeito passivo é quem está do outro lado, é aquele cara que está ali na passividade. Você quer os seus direitos? Pois entre na justiça. Você que entra, eu não vou entrar. Ah, professor, eu cheguei lá na loja da Claro e fui pedir um chip. Na verdade, eu recebi uma cobrança da Claro por um chip que eu nunca pedi. Eu fui lá na loja, falei assim, olha, eu recebi aqui uma carta de cobrança no valor de R$ 50 de um chip que eu nunca pedi. Aí a moça vai falar assim, olha, é o seguinte, você quer ver os seus direitos? Quero. Então entre na justiça. Ou seja, você que tem que acionar a justiça, você que é o sujeito ativo, é aquele que tem um direito que foi violado, tá? Então, você ingressa judicialmente. E o sujeito passivo? É ali, é a outra parte, é a Claro. Ela não vai ingressar, olha, juiz, eu quero ingressar aqui porque eu mandei um chip aqui para o Márcio de maneira equivocada. Ele não vai fazer isso, né? Essa bondade não existe no mundo do direito, tá? Então, você tem que ativar, de fato, a ação judicial, tá? Então, por isso que o nome é sujeito ativo e do outro lado nós temos o sujeito passivo. Quando a gente fala em sujeitos da relação do direito, nós temos dois tipos de sujeitos. Pode ser uma pessoa física, ou seja, nós, meros mortais, né, assim dizendo, um indivíduo humano atuando na esfera jurídica, tá? Ou pessoa jurídica, que aí são as empresas, né? São aquelas pessoas que representam um coletivo, né, geralmente. Então, são pessoas que têm um CNPJ, um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, tá? Então, existe aí essa diferença. E dentro da pessoa jurídica, na verdade, tem uma diferença, que é a pessoa jurídica de direito privado e direito público. Ou seja, pessoa jurídica é aquilo que representa uma coletividade. Então, pessoa jurídica de direito privado é uma coletividade privada. Então, por exemplo, quando eu tenho um Pão de Açúcar, o supermercado Pão de Açúcar é uma pessoa jurídica de direito privado. Por quê? Porque não tem dinheiro ali estatal, tá? São empresários que abriram ali o seu comércio e representam toda aquela entidade coletiva. Agora, quando, por exemplo, o Estado do Ceará, não vou trabalhar com o Estado, não, vou trabalhar com, deixa eu ver, a Cefaz, que é uma Secretaria da Fazenda, ela me autua, né? Eu tenho uma empresa, fui autuado por não ter pago o ICMS. Eu vou discutir contra quem? Contra a Cefaz, que foi quem me autuou. Então eu vou entrar na justiça contra o Estado do Ceará, professor? Não. Você vai entrar contra a Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda é uma pessoa jurídica e é uma pessoa jurídica de direito público. Ela representa uma coletividade, por isso que ela é pessoa jurídica, mas de direito público. Por quê? Porque está relacionado com o Estado. Não tem ali dinheiro privado, não tem ali empresários. Quem gera a Secretaria da Fazenda é o Estado do Ceará, no caso que essa faz, né, do Ceará. Tá? Então, o que eu quero mostrar aqui, os sujeitos de direito eles podem ser tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas.
Professor, é possível uma empresa entrar na justiça? Claro, é possível sim, tá? Por exemplo, eu tenho processos aqui, eu tenho clientes que são pessoas jurídicas. Então, por exemplo, na semana passada nós tivemos um processo de um cliente, né, em que nós ingressamos judicialmente contra um auto de infração. Essa semana conseguimos anular o auto. Quem vai ganhar esse dinheiro? A pessoa jurídica, a empresa, né? Não é o sócio, é a empresa que ganha o processo, tá? Então, pessoa jurídica pode claramente ser um sujeito ativo, não é só sujeito passivo, não. A gente sempre só imagina a empresa como passivo, né? Porque a gente pensa muito na relação do consumidor, né? Então, mas a empresa ela pode sim também ingressar judicialmente sem problema algum. Ela é uma pessoa, ela é um sujeito de direito, tá? Tranquilo? E aí vem aquela ideia do direito objetivo e direito subjetivo, que nós já conversamos, foi até matéria de prova, né? Direito objetivo, de fato, é a letra da lei, é a previsão abstrata genérica, é o que está escrito na letra da lei. E o direito subjetivo é um direito do sujeito. É um direito que você tem, né, de exigir de alguém algo. Ou seja, olha, eu comprei esse lápis e esse lápis veio com um defeito. Então eu vou lá na loja reclamar. Ou seja, é um direito que eu tenho, é um direito subjetivo. Professor, não quiseram trocar teu lápis, não tem problema. Eu vou ingressar judicialmente e vou me utilizar do direito objetivo. Ou seja, vou me utilizar da letra da lei. O Código de Defesa do Consumidor diz que se o produto tiver com defeito, merece ser trocado por outro. Então, o direito subjetivo ele vai ser sempre garantido pelo direito objetivo. O que isso quer dizer? O meu direito de ingressar judicialmente com uma ação judicial sempre vai estar amparado, sempre vai estar garantido pelo direito objetivo, tá? Pelo direito da letra da lei, assim dizendo. Tranquilo? Beleza? Tudo certo, meu povo? Tudo ok. Qualquer coisa, meu povo, falem aí, viu? Então, isso foi uma recapitulação do que nós falamos aí nas nossas aulas passadas, né, sobre o direito intertemporal. Tá? Falamos aqui dos fenômenos, da repristinação, da cessação, da caducidade, da relação jurídica, o fato jurídico, sujeitos do direito, né? Tudo isso nós conversamos aí nas nossas aulas passadas, tá? Na nossa aula de hoje, a gente vai começar a entrar na ideia do juspositivismo, tá? Ou a doutrina do positivismo jurídico. Positivismo jurídico é direito no sentido próprio. O que é isso? Na verdade, a doutrina do juspositivismo, do positivismo jurídico, ela nasce ali, pessoal, no fim da Idade Média, onde existia a formação de um Estado moderno. Tá? E aqui, nessa formação, é preciso a gente compreender o cenário que se encontrava, portanto, a sociedade naquela época. Para que a gente possa verificar, de fato, por que eram tão apegados à letra da lei, que é essa a principal característica do juspositivismo. O juspositivismo, ou o direito positivo, ele é aquele direito que é muito, de fato, apegado à letra da lei. É aquele direito posto, que é colocado. A lei vai estar escrita, eles defendem isso. Diferente do direito natural. Lembro disso da nossa aula lá do primeiro semestre, Introdução ao Estudo do Direito? O direito natural é aquele que nasce com o homem, nem sempre está positivado, nem sempre está escrito. É algo passado de geração. Já o direito positivo, não. É aquele que está escrito, está posto, está colocado, né? Está positivado. E esse direito positivo, essa doutrina do positivismo jurídico, ela surge num período, né, onde está ali o fim da Idade Média. Então existia ali um Estado altamente absolutista, né, um Estado onde que a população ela tinha que cumprir o que estava escrito na letra da lei, né, e se não cumprisse teria aí penalidades, teria aí sanções. Então é nesse penário, é nesse período, é nesse cenário, né, que surge, portanto, o positivismo jurídico. Então você começa a entender, de fato, beleza, eu sou contra o positivismo jurídico, mas naquela época eu entendo por que ela estava sendo utilizada. Na verdade, existia ali um controle, né, por parte do Estado, né, de uma sociedade, né, existia ali os reis absolutistas, e esses caras, né, eles queriam controle total, e aí criavam normas que vocês tinham que obedecer, a população tinha que obedecer porque estava escrito na letra da lei. Tá? Então,
resumidamente, é esse cenário que nós temos a doutrina do positivismo, o positivismo, tá? Beleza? Então, ó, o positivismo jurídico é aquela doutrina que, segundo ela, não existe outro direito senão o positivo. Então, o positivismo jurídico ele diz o seguinte: olha, para ser direito, tem que estar escrito na letra da lei. Ah, não está escrito, é de geração, é costume. Não, então não é direito. Para o pessoal da doutrina do positivismo jurídico, só é direito aquilo que está escrito na letra da lei. Não existe essa ideia de direito natural, não. Para eles é o que está escrito. Está escrito na lei? Tá, então pronto, é direito. Está escrito na lei? Não, tá não. É só passar de geração em geração, então não é direito. Para eles é isso, tá? E aí nós temos um grande autor, que é Hans Kelsen, né, onde ele traz ali a teoria pura do direito. Para Kelsen, cara, a teoria pura do direito é um dos seus livros, uma das suas teorias. Ele diz que o direito é uma ciência pura. Não precisa da ajuda de ninguém. Não sofre influência de nenhuma outra ciência. Olha que coisa, né? Então, de fato, para eles, o direito ele era puro total. Não tem relação com a sociologia, não tem relação com a filosofia, não tem relação com a ciência política, não tem nada. O direito é puro. Você não precisa estudar as outras ciências humanas, as outras ciências sociais. Isso é o que eles achavam, meu povo. Por isso que eu digo, voltem no tempo, né, para entender a dinâmica, o cenário histórico que estava se passando isso. Então, a teoria pura do direito fala sobre isso. Hans Kelsen ele aborda essa ideia no seu livro. Quem tiver depois interesse, tem esse livro, Teoria Pura do Direito, na própria internet você encontra, né, de maneira em PDF. Então, quem gostar desse tipo de doutrina, tem livros à vontade para você dar uma lida. Hoje em dia tem muita gente que se diz positivista, né? Ah, eu sou mais positivista, eu sou mais justo naturalista, né? São correntes no mundo do direito que, né, doutrinadores e pensadores se afiliam, tá? Então, a teoria pura do direito diz isso, que o direito ele é puro, ele não sofre influência de nenhuma outra ciência. Ele sozinho, ponto, já resolve a problemática, tá? Isso que dizia, portanto, Hans Kelsen. O direito positivo, de fato, é o direito posto e aprovado pelo Estado. É posto considerado como o único verdadeiro direito. Então, naquela época da Idade Média, o direito positivo é aquele que era colocado, como disse, existia ali um rei absolutista. E esse cara, ele queria que todo mundo, de fato, cumprisse o que estava escrito na lei. Então, se ele foi posto, se ele foi aprovado pelo Estado, ele só tem ele como fonte única e verdadeira. Então, todos na sociedade devem cumprir o que está escrito na letra da lei. Era assim que existia, portanto, esse controle aí de massas, controle aí de sociedades naquela época. Tá? Beleza? Segundo leciona Norberto Bobbio, o positivismo legalista ele aparece sobre os três aspectos, como um certo modo de abordagem do direito, como uma certa teoria do direito e como uma certa ideologia do direito. Então, Bobbio, lá no seu livro, bota 99, mas 99 é a fonte do livro, mas o livro é bem mais antigo, né? O Bobbio ele traz aqui três aspectos importantes acerca do positivismo. Primeiro, ele diz que o positivismo ele vai ter uma abordagem mais dentro do direito. Depois ele diz que ela vai ter uma teoria do direito e depois o positivismo como uma ideologia do direito. Então vamos ter aqui três formas, né, que o Bobbio coloca de expressão do positivismo jurídico, tá? Ou seja, como um certo modo de abordagem do direito, é a primeira expressão. Bobbio, no seu livro, Teoria Pura, né, também a teoria do ordenamento jurídico, teoria pura do Kelsen, teoria do ordenamento jurídico, Norberto Bobbio, né, o livro dele, ele vai dizer que o positivismo jurídico ele é um certo modo de abordagem do direito. Ou seja, para o positivismo jurídico, o direito é um fato e não um valor. O jurista ele deve estudar o direito, do mesmo modo que o cientista estuda a realidade natural. Vale dizer, abstendo-se de formular juízos de valor. O que ele vai dizer? Bobbio diz o seguinte, que, de fato, o direito ele é uma ciência essa que não tem relação com qualquer outra, né? Naquele período não se discutia essa participação das ciências sociais dentro do mundo do direito, tá? E aí, portanto, ele diz o seguinte, olha, o positivismo é uma abordagem do direito. Então você como cientista, você como estudioso do direito, você deve se debruçar sobre as normas jurídicas, assim como os cientistas fazem para se debruçar sobre um estudo de biologia, sobre um estudo químico, um estudo físico.
O nosso objeto de estudo são as normas. Então, ele dizia que nós temos que nos debruçar porque o positivismo jurídico, essa pegação à letra da lei, essa expressão envolve, na verdade, uma abordagem do direito. No seu próprio livro, ele coloca ainda, eu pulo aqui para a ideologia, porque a parte que envolve a teoria do direito tem muitas características, mas ele coloca ainda o direito, o justo positivismo como uma ideologia do direito. No terceiro aspecto, ele trata de uma ideologia do direito que impõe a obediência à lei, nos moldes do positivismo ético. Então, primeiro ele fala, olha, o positivismo jurídico é como se fosse o direito, é uma abordagem do direito. Nós temos que estudar as normas, né, para compreender. Nós somos cientistas jurídicos. E como cientistas jurídicos, nós temos que nos debruçar sobre o nosso objeto de estudo, que se chama norma jurídica. Então, a norma é tudo aquilo que é colocada pelo Estado. Portanto, o positivismo jurídico faz parte disso. Tempos depois, ele vai dizer que o positivismo jurídico é uma teoria do direito, que eu vou já falar aqui um pouquinho, porque tem muita informação, mas isso aqui, meu povo, é mais título de curiosidade para vocês, tá? E depois ele finaliza o seu estudo, Bobbio, dizendo que positivismo jurídico é uma ideologia do direito. E, portanto, é uma forma de você pensar, de você agir em obediência à letra da lei. É um positivismo ético. Tá certo? Tranquilo? Então, o que é importante aqui, na verdade, que é a teoria do direito, né, que é o principal ponto, né, relacionado à teoria do ordenamento jurídico escrito pelo Bobbio. O positivismo jurídico, enquanto teoria, está baseado em 6 concepções fundamentais. Olha o que o Bobbio traz, que eu copiei do livro dele. Tá? Uma teoria coativa do direito, em que o direito é definido em função do elemento da coação, pelo que as normas valem por meio de força, ou seja, ele vai dizer que o direito ele tem uma teoria coativa, ou seja, você tem que ali, você é obrigado a cumprir o que está escrito na letra da lei, porque é uma coação da norma jurídica. Ele diz ainda que a teoria legislativa do direito, que a lei figura como a fonte primacial do direito, ou seja, nós temos que cumprir teoria coativa, mas sempre embasados na lei, tá? Porque a lei é a fonte primordial do direito, tá? Depois disso, ele aborda a teoria imperativa do direito, que a norma é considerada como um comando, e aí vai muito ligada à teoria coativa. Tá? Então ele diz, olha, a norma você deve cumprir, porque ela tem uma coação. Você tem que cumprir, porque ela tem um caráter, um comando imperativo. E segundo, a norma ela é a fonte do direito. Então nós devemos sempre estar cumprindo. Beleza? Teoria da coerência do ordenamento jurídico, da completude e da mecanicista do direito. Isso aqui eu vou falar mais à frente, porque a gente vai falar sobre o livro do Bobbio, tá? E aí, esses problemas envolvendo a coerência, o choque de normas, tá? Isso tudo a gente vai conversar mais à frente. E, por fim, a teoria da completude, que é um assunto específico do Bobbio, tá? Do livro dele, e que tem uma recorrência até na prova da OAB, tem uma recorrência em prova de concurso público, tá? Então, não vou falar disso agora, para não ficar muita informação. Isso aqui eu vou falar mais na frente, tá? De repente, na nossa próxima aula, eu converso sobre o Bobbio, né? O livro da teoria do direito do Bobbio, tá? Mas bora continuar aqui, porque a ideia era só mostrar a ideia do positivismo jurídico e seu posicionamento por Bobbio. Então, historicamente, a defesa da legalidade, que é justamente essa imposição da letra da lei, todo mundo tem que cumprir o que está escrito na lei, ela tem uma escola, que é a escola da exegese. Essa escola ela surge ali no momento posterior à Revolução Francesa, né, representava uma reação clara ao antigo regime absolutista semi-feudal, marcando assim o triunfo do racionalismo iluminista, né, a valorização do liberalismo individualista burguês e o apogeu do modo de produção capitalista. Então nós estamos ali falando agora já de um período pós-Idade Média, um período pós-Revolução Francesa. E aqui nós temos uma grande batalha entre burguesia e absolutismo, né, e a nobreza, assim dizendo. Né? Quando a gente fala em Revolução Francesa, a gente tem aqueles 3 grandes lemas: liberdade, igualdade e fraternidade. Tá? E é nesse período, portanto, que surge a escola da exegese. Em meio a essa confusão toda, guerras, lutas, enfim, guerras civis, assim dizendo, era preciso que existisse uma lei e que todos cumprissem. Por isso que a escola da exegese surge nesse momento. Exegese quer dizer apegado à letra da lei. A escola da exegese ela vai se destacar no cenário do estudo do direito
porque é ela quem vai falar sobre que todos devem cumprir o que está escrito na letra da lei, sem questionamentos. O que está na lei deve ser cumprido. Tá? Então surge nesse cenário, um cenário de guerra, né? Um cenário pós-revolução. Portanto, a forma que eles viram na época de organizar a sociedade é exigindo que todos cumprissem o que estava escrito na letra da lei. Tá? Beleza? Então aqui eu trago algumas características que eu peguei em livros de doutrina para vocês, né, da escola da exegese. Um culto ao texto da lei, ou seja, um legalismo ou estrito legalismo, tá? Ou seja, tudo ao que está escrito na letra da lei. O texto, a letra da lei, ele é muito importante. A apologia da codificação das leis, ou seja, junta todas as leis para a gente fazer os códigos, Código Civil, Código Penal, tá? A identificação do direito positivo como direito legal, a lei como fonte jurídica exclusiva. O direito só tem uma única fonte, a lei. Ah, mas os costumes? Não, não faz parte. Ah, mas e a sociedade com sei lá, os princípios do direito? Não tem isso não. Aqui é só a letra da lei. Tá? Defesa do monismo jurídico, ou seja, o direito como produto único do Estado legislador. Olha, a gente pode participar do processo? Não. Só quem pode criar a lei é o Estado legislador. Tá? Que na época, mais na frente, vem com Montesquieu, né? Com a separação dos poderes, poder executivo, legislativo e judiciário. Mas logo de início, não existia, né? Existia uma única figura do Estado legislador. Tá? Crença na perfeição racional do legislador. Então, a crença de que o legislador, ou assim dizendo, o deputado, o senador, né? Assim, entre aspas, eu vou colocar aqui, tá? Eles tinham uma perfeição racional. Então, o que ele escrever na lei está perfeito e todos devem cumprir. Tá? E por fim, a afirmação da completude, ou seja, a norma ela é completa, ela não tem nem brecha, que eles chamam de lacunas, tá? E as normas são totalmente coerentes, não tem autonomia, ou seja, uma norma não vai de encontro à outra. E isso é óbvio, a gente vai estudar mais na frente, o Bob ele vai dizer no seu livro Teoria do Ordenamento Jurídico, que isso aqui, meu povo, vai tudo por água abaixo. De fato, existem brechas na lei, de fato tem norma que diz A e tem norma que diz B, e aí, como é que eu resolvo essa antinomia? Tá? Então, tem muita coisa, a escola das exegese, como eu disse, é uma escola que surge ali na Idade Média, né, em período de pós-revolução, então eles se utilizavam, na verdade, eles se apegavam muito à letra da lei. Tá? Então, esse é o que a gente chama de escola da exegese. Tranquilo? Beleza? Tudo certo por aí? Massa. Pessoal, agora a gente vai entrar num assunto que, na verdade, são os movimentos de oposição. Tá? Então, a gente começa a ver essa pegação à letra da lei, tá? Todo mundo ali, de fato, fazendo um culto à letra da lei. Os juízes, eles eram chamados de juízes boca da lei. Olha só. Por quê? Porque eles nem questionavam. Ah, eu roubei esse pão porque eu estava com fome. Então não existia o princípio, né, do negócio ínfimo, né, do direito penal. Roubei, você é preso, vai ser condenado. Não, mas calma, eu só roubei porque eu estava morrendo de fome, não estava aguentando, não quero saber. Então, é o que estava escrito na letra da lei, não existia interpretação. E aí, meu povo, começaram a existir correntes de oposição, tá? E isso daqui vai ser cena para a nossa próxima aula, tá? A novela aqui do positivismo vai continuar na nossa próxima aula. A gente vai falar um pouco sobre as doutrinas de oposição aos movimentos absolutistas, aos movimentos da escola da exegese. Senão a gente vai andar muito rápido na matéria, né? Quando a aula é online, ela corre com uma velocidade um pouco maior, tranquilo? Mas hoje eu queria ver como você terminar com vocês, como a gente fez, né? Essa parte inicial, aquela parte lá da revisão de tudo que a gente tinha conversado sobre o direito intertemporal, tranquilo? E aí, para a próxima aula, a gente finaliza aos movimentos de oposição, tranquilo? Ao regime absolutista, à escola da exegese, ao direito positivista. Tranquilo? Show de bola? O senhor pode virar esse lado, claro, envia agora, viu? Assim que terminar aqui, eu vou só salvar aqui essa aula, vou postar no YouTube e também, Daniel, eu jogo no grupo. Tranquilo? Pode deixar que eu jogo agora. 5 minutos eu jogando por lá. Pessoal, então,
Por hoje é só, tá? Eu vou encerrar nossa aula por aqui. Para não esticar, foi muito conteúdo de uma vez só. Na nossa aula que vem, fique tranquilos, a gente faz aquela recapitulação, a gente revisa a nossa aula de hoje, tá? Para que a gente possa, no nosso ritmo também, ir estudando e aprendendo, tá bom? Tranquilo? Então, povo, por hoje eu vou encerrar, vou terminar aqui a nossa gravação, só um segundo.